Marcos capítulo 8, versículos 22 em diante, diz assim a palavra do Senhor. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. E mandou-o para sua casa, dizendo: Nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João, o Batista. E outros, Elias, mas outros, um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo, Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Aleluia. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes, e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveita o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. E dizia-lhes também: Em verdade eu vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Amém. Até aqui, meus irmãos. Podem se assentar. Então nós começamos aqui no versículo 22, diz assim: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. É interessante que algumas questões sobre Betsaida. Né? Quando Jesus ele está lá naquela primeira multiplicação dos pães. Nós vimos na semana passada a segunda multiplicação dos pães. Mas lá na primeira, voltando lá na primeira, quando nós vemos assim, ele termina de alimentar aquela multidão, o que o Senhor Jesus faz? Lá em Marcos capítulo 6, versículo 45, diz assim: Logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, diz assim. Só que depois a gente vai ver que eles não vão para Betsaida. Eles fazem toda a viagem, depois vão lá para Tiro e Sidom, depois voltam lá pelo outro lado. Né? Eles poderiam ter voltado e ido direto a Betsaida. Não, eles vão lá pelo outro lado, lá por Decápolis. Aí vai toda, né, a história. Aí tem a segunda multiplicação dos pães. E só então, agora, é que eles vão, finalmente,
descem em Betsaida. Então, olha toda a volta que teve até que aquele propósito de chegar em Betsaida, né, se cumprisse. E muitas vezes aquilo que... Isso mostra, né, para nós assim, que muitas vezes aquilo que parece ser, sabe, né, o plano, né, de Deus, e de fato pode ser, mas até que aquilo venha a se cumprir, muita coisa antes daquilo, né, pode acontecer no meio do caminho. E tudo faz parte do plano de Deus. Tudo faz parte do plano de Deus. E chegou a Betsaida, finalmente, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E aqui nós vemos que essa cura aqui desse cego, né, ou a forma como isso aqui acontece, é muito semelhante àquela cura que nós vimos no início também do culto passado, antes da multiplicação dos pães, da segunda multiplicação dos pães. Quando nós lemos ali em Marcos capítulo 7, e versículo 31, diz assim, ó, e ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelo meio das terras de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo. Trouxeram-lhe. Da mesma forma como o surdo não veio sozinho, surdo que falava dificilmente, né, ele não veio sozinho, trouxeram-lhe até Cristo. Este cego também não veio sozinho. E até alguém poderia se perguntar, mas como é que o cego ia ir sozinho? Né? Olha, mais adiante a gente vai ter um cego que tem até o nome dele, Bartimeu. Quando ele ouve que Jesus está passando, ninguém precisa lá pegar ele pela mão para levar até onde Jesus estava. Ele começa a clamar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até, sabe, e vai clamando e o povo, ainda as pessoas tentam, né, dizer, não, para, né, tipo, tentam... Vamos abrir aquele texto ali, só para... Né. Olha só. Marcos capítulo 10, versículo 46. E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe, que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Então olha que tremendo. Cura instantânea, ele já segue Jesus pelo caminho. Não foi alguém lá que foi trazer ele até Jesus. Ele começou a clamar quando soube que Jesus estava passando. Jesus manda parar e chamar ele, e ele vai. Porque é diferente. Aqui nós temos um cego que ele foi levado, foi conduzido, chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego. Marcos 8, 22. Trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. De maneira semelhante, lá aquele surdo que falava dificilmente, sim, rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. Veja que é muito semelhante as duas situações. Ambos são levados até o Senhor, não vão por conta própria. Ambos, as pessoas pedem para que o Senhor o toque. E aqui, meus irmãos, isso tudo aconteceu de maneira dessa forma, não é em vão, não é por acaso. Tudo tem um propósito, meus irmãos. E aqui tem um propósito de apontar, inclusive, para como ocorrem as conversões. Como ocorrem as conversões. Porque quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, para as coisas de Deus nós éramos cegos. Para as coisas de Deus nós éramos surdos. Nós éramos mudos. Nós não buscávamos a Deus, não orávamos a Deus. E quando, né, acontecia de alguma situação, que a pessoa está ali e ora, né, faz aquela, né, uma oração numa situação bem, né, é aquela coisa, né, com dificuldade.
né, como esse homem, né, que era um surdo que falava dificilmente. Nós vemos pessoas que não são convertidas que oram. Né? O Cornélio, antes de ser salvo, não era um homem que orava. Então, não significa que alguém que não é convertido ainda, né, que tu nunca vai ouvir uma palavra, né, da boca dela, né, em oração e tal. Mas é alguém que fala dificilmente, que ora dificilmente. Não é alguém que tem uma vida de oração, uma pessoa não convertida. Não é uma pessoa que tem relacionamento com Deus, alguém não convertido. E é uma pessoa que precisa ser conduzida a Deus. Ela não vai por conta própria a Deus. Isso mostra que o pecador que está cego, o pecador que está surdo, ele não vai por conta própria a Deus. E aí, mas nesse caso aqui desses dois homens, tanto o surdo, mudo, como o cego, que foram conduzidos, isso mostra também o papel daqueles que são seus amigos, de conduzirem. Sabe, nós temos e nós devemos buscar ter esse papel na conversão dos pecadores. De sermos esses instrumentos de Deus que conduzem almas a Cristo. Que conduzem aqueles que estão surdos para que venham ouvir a palavra de Cristo. Para que venham deixar de ser surdos, para que venham ser curados pelo Senhor. Para que recebam o toque do Senhor. Nós vamos orar, Senhor, toca na vida dessa pessoa, toca no coração dele, toca nos olhos do coração. Porque é aí que está a cegueira. Nós vemos lá em 2 Coríntios, capítulo 4. Só, meus irmãos. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Ou versículo 3, já. 2 Coríntios 4, versículo 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou, o Deus deste século fala aqui é Satanás, é um Deus com letra minúscula, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então nós vamos orar por aqueles que estão cegos, para que Deus toque neles, para que Deus faça com que eles vejam. Porque aquele que está cego, e aqui entendendo aqueles que não são convertidos, eles não vão ir por conta própria a Deus. Porque a obra da conversão, o homem não tem condição, ele não tem capacidade de ir sozinho até Deus. Então ele vai precisar das nossas orações, vai precisar da nossa pregação. E que glória, que coisa bendita é nós podermos ser cooperadores do Evangelho. Paulo já dizia isso na sua primeira carta. Na primeira carta aos Coríntios, olha o privilégio do qual ele fala. Fiz-me como fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Então, assim, que nós possamos, cooperar com o Senhor. Que nós possamos nos colocar à disposição do Senhor. E fazer o papel daqueles amigos do surdo, fazer o papel daqueles amigos daquele cego, que conduziram eles até o Senhor para serem curados. Que nós venhamos a ver quem da nossa família, quem da nossa vizinhança, quem dos nossos colegas de trabalho, quem dos nossos grupos de relacionamento e inclusive daqueles que não são do nosso relacionamento, que estão cegos, que estão surdos para as coisas de Deus. Que nós sejamos esses instrumentos para conduzir essas pessoas até o Senhor.
Versículo 23. E tomando o cego pela mão, Marcos 8, 23. Tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Então vejo que até a forma de ele ser curado é semelhante à anterior. Porque nós vimos lá que ele pôs os seus dedos no ouvido daquele surdo, cuspiu e tocou na língua daquele homem, na outra cura, na cura anterior. E aqui, nesse contexto, nós vemos o quê? O Senhor tomando ele pela mão, levando para fora da aldeia. No outro caso também não aconteceu algo semelhante. Vamos lá, ó. Trouxeram, voltando lá, Marcos 7, 32. Trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram que pusesse a mão sobre ele. E tirando-o à parte, de entre a multidão, pôs os dedos no ouvido, cuspindo, tocou-lhe na língua, e levantando os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou que a ninguém o dissessem, mas quanto mais o proibia, tanto mais divulgava. Agora aqui, nós vemos que, de maneira semelhante, o Senhor se retira, o Senhor vai para um local afastado da multidão, aqui nesse caso afastado da aldeia. Que aldeia? De Betsaida, cidadezinha pequenininha. Por que será que o Senhor, especialmente nesse caso de Betsaida, o Senhor traz ele, leva ele para fora da cidade? O Senhor já não tinha ministrado nessa cidade antes? O Senhor já tinha ministrado nessa cidade antes. Vamos só recapitular aqui algumas questões da cronologia, assim, de como é que aconteceram as coisas. O Senhor, ele chama, né, os 12 discípulos para andarem com ele, para que depois os enviasse a pregar. Ele anda um tempo com os discípulos. Posteriormente, ele então concede poder a eles, para eles curarem, expulsarem demônios, e envia de 2 a 2 para que esses 12 discípulos, 12 apóstolos, pregassem o evangelho. Nesse contexto em que ele envia, não está registrado em Marcos, mas está registrado em Mateus, que João o Batista, ele manda, né, alguns dos discípulos para perguntarem, és tu Messias? E tal, né? Não porque João o Batista tivesse alguma dúvida, mas porque os discípulos de João ainda estavam seguindo a João. E eu creio que até eu não sei se Deus revelou para João que ele já, na sequência, já ia morrer, ou, né, independente, João estava, né, preparando o coração dos discípulos que ainda eram fiéis a ele para que seguissem a Cristo. Ok, eles voltam a João, né, com a resposta. Só que logo nesse contexto em que os discípulos estão pregando, em que os discípulos de João voltam lá com a resposta e tal, logo na sequência é onde João o Batista é decapitado por Herodes. E no momento onde os apóstolos voltam da missão, é bem naquele contexto onde Jesus recebe a notícia de que João o Batista foi morto. As duas coisas estão acontecendo junto. Jesus recebe a notícia, vem os discípulos de João informando Jesus de que João o Batista foi morto, e os apóstolos, naquele mesmo contexto, naquela mesma ocasião, chegam na volta da sua missão. E ali eles esperam eles, né, estar num local deserto, para descansar um pouco, só que se junta aquela multidão onde ocorre então a primeira multiplicação dos pães. A primeira multiplicação dos pães, então, vem nesse contexto ali. Aí depois vem a segunda e até, por fim, esse contexto onde nós estamos aqui, Jesus está novamente em Betsaida. Aí nós vamos ler agora algo aqui no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 10. O que nós temos aqui no capítulo 10? Aquela comissão dos apóstolos, quando eles são enviados para pregar, de 2 a 2. Mateus 10, 1. E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem, para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ele envia eles.
capítulo 11, agora, versículo 1, né, todo aqui, o capítulo 10 inteiro são as instruções de Jesus para os 12 apóstolos, comissionando eles, né, para esse envio. Capítulo 11, versículo 1, ó, e aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E aí vem a situação, ó, João ouvindo no cárcere, falar dos feitos de Jesus e tal, daí tem, né, eu já comentei. O que está acontecendo nesse contexto? Onde os discípulos foram enviados a pregar. Nesse contexto, Jesus ele começa, olha só, versículo 20. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Essa foi a palavra do Senhor Jesus para Corazim e para Betsaida. Depois disso, meus irmãos, nós temos, olha só, lá no capítulo 14, é que nós vamos ter aqui, ó, a morte de João Batista. Capítulo 14, que é descrito a morte de João Batista, no início do capítulo. Versículo 12, ó, Mateus 14, 12. E chegaram os seus discípulos, né, os discípulos de João, e chegaram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Levaram o corpo de João Batista e o sepultaram. E foram anunciá-lo a Jesus. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E que, quando nós lemos em Marcos, nós vemos que é o contexto onde os apóstolos retornam da missão que tinha sido dada a eles. E aqui tem a primeira multiplicação dos pães. Então vejam que essa situação aqui onde Jesus está novamente em Betsaida, ela ocorre bem depois daquela vez onde ele já tinha lançado em rosto a questão de que eles não tinham se arrependido, né, dos milagres que eles tinham operado e tal, e que eles estavam ali impenitentes, com o coração endurecido. Então é provável, meus irmãos, que o motivo de Jesus pegar esse cego e não curar ali no meio da cidade, no meio da aldeia, é justamente porque ele já tinha dado a oportunidade para aquela cidade. Já tinha operado muitos milagres naquela cidade de Betsaida. E o objetivo de ele ir lá novamente não era para novamente dar testemunho lá no meio da cidade, mas era para operar a cura nesse cego. Muitas vezes Jesus vai, tem todo um trajeto, uma caminhada e tal, para quê? Às vezes para atender uma única pessoa. Nós não vimos isso quando justamente... Olha só, a comparação que Jesus fez lá com Betsaida não era com Tiro e Sidom? Ele não diz lá quando ele faz a primeira multiplicação dos pães, ele não diz para os discípulos, vão lá para Betsaida. Ele diz para eles ir para Betsaida, mas para onde eles acabaram indo parar? Lá em Tiro e Sidom, onde aquela mulher, né, tem a sua filha liberta. Era para ir para Betsaida. Tu vê, aquilo que era para Betsaida acabou sendo direcionado para Tiro e Sidom. Depois Jesus faz toda uma volta por Decápolis, multiplica os pães novamente ali para aquela multidão de 4.000, e por fim, então, agora vai a Betsaida. Mas não opera a cura, não opera um milagre na cidade de Betsaida. Ele não permitiu isso. Ele tira aquele a quem ele ia curar, ele tira da cidade, leva para fora, tomando o cego pela mão, versículo 23, né? Marcos 8, 23, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. Aí, é interessante essa aqui, a cura. Mas só um ponto, só para fechar essa questão de Betsaida. O versículo 26, ó, e mandou-o para sua casa, depois que ele foi curado, né? Mandou-o para sua casa dizendo, nem entres na aldeia e nem o digas a ninguém na aldeia. Olha que interessante essa ordem de Jesus. Ele não disse que não era para não falar nada em casa ou para outras pessoas e tal.
ele dá uma ordem específica em relação a Betsaida. Porque a aldeia de que Jesus está falando aqui é a aldeia de Betsaida. Só, versículo 22, e chegou a Betsaida. Levou para fora da aldeia. Qual aldeia? Ele não foi para outro lugar. Ele está ali. A aldeia é Betsaida. Então ele não quis que aquele cego curado fosse dar testemunho de cura, nem o testemunho da cura dele. Jesus ordenou que não era para ser dado ali em Betsaida. O que mostra que o privilégio que eles tiveram, eles tinham perdido. Então que nós possamos estar atentos a isso. Que não venhamos a desprezar nenhuma das bênçãos, nenhuma das oportunidades que o Senhor nos dá. Porque aqueles que desprezam não sabem se podem ter depois uma outra oportunidade. Então que nós venhamos a nos agarrar quando o Senhor, que nem o Bartimeu lá viu que estava o Senhor passando, Senhor, tem misericórdia de mim. E nós venhamos a nos agarrar do Senhor. Buscai ao Senhor, mais uma vez, esses dias eu já citei essa passagem de Isaías, e vou citar novamente, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai-o enquanto está perto. Que sempre, sabe, nós tenhamos em mente, sempre tenhamos, sabe, claro em nosso coração essa passagem, para não acharmos assim, não, sempre eu vou ter oportunidade, sempre, né? Não. Que nós venhamos a agarrar a oportunidade que tiver à nossa frente. E a oportunidade que eu digo não é a oportunidade, qualquer oportunidade, dessas oportunidades que surgem no mundo, aí não estou falando de oportunidade de emprego, não estou falando de oportunidade de nada aí das coisas desta vida, tá? Não entendo essa oportunidade que eu estou falando de coisas concernentes a esta vida, mas sim daquilo que se refere à vida por vir, à vida eterna. Tá? Não apliquem erroneamente aqui a pregação. Porque às vezes, né, quantos lugares ainda que tu vai, né, as pessoas ficam acata, né, de alguma frasezinha solta na pregação, assim, para aplicar qualquer coisa da sua vida. Não. A palavra tem um objetivo, e nós precisamos entender ela corretamente dentro do padrão da Escritura. E aplicá-la corretamente em nossas vidas. Continuando aqui. Final do 23, ó. E cuspindo-lhe os olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E aqui, meus irmãos, é um caso único. Porque quando é que os irmãos viram alguma cura que Jesus fez ocorrendo, tipo assim, gradativamente? Sempre é algo instantâneo. Sempre o cara estava cego, imediatamente ele vê perfeitamente. O cara que era mudo fala perfeitamente. Sabe, sempre a cura ela é completa, instantânea, perfeita. Mas aqui nós vemos uma cura gradativa, uma exceção, uma única vez. Perguntou-lhe se via alguma coisa. Se Jesus soubesse... Vamos lá. Jesus curava. Né? Toda vez que ele curava um cego, ele perguntava se o cego está conseguindo enxergar. Assim, ele fazia essa pergunta? Não. Por que ele perguntou? Porque ele sabia o que ele tinha feito. Ele sabia que a cura que ele tinha já promovido, ela não tinha sido final. Jesus sabia disso. Ele pergunta para que ele, né, falasse, para que nós fôssemos informados também, né, do que ele estava fazendo. Mas Jesus fez exatamente isso. Senão não teria nem por que ele perguntar, porque tu nunca vê Jesus perguntando. Foi curado mesmo? Tipo assim, tu não vê Jesus perguntando. Ele curou, ponto. Está curado, o cara está vendo. Mas aqui Jesus pergunta, né, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. É a única vez que a gente vê Jesus perguntando se um cego que ele, né, curou via alguma coisa. Então Jesus só pergunta porque ele sabia que o cego não estava vendo ainda perfeitamente. E ele sabia que a cura que ele tinha feito ali tinha sido parcial. Ele fez isso propositalmente, meus irmãos. Ou será que Jesus, logo na sequência, Jesus impõe a mão novamente e cura ele perfeitamente? Será que, né, deu uma falha no poder de Jesus ali? Não, é óbvio que não. É óbvio que não. Mas como eu já demonstrei antes, há um motivo daquelas duas curas, a do surdo-mudo
e a desse cego, e como elas apontam para a conversão. Esse cego, ele foi curado, mas parcialmente, num primeiro momento. E posteriormente, 24, ó. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Vejo os homens porque os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos. Jesus, então, põe novamente as mãos sobre os olhos dele e o fez olhar para cima. E o fez olhar para cima, meus irmãos, isso que tem um significado aqui. Isso é, vamos lá, comparando com a conversão. A pessoa se converte. Mas aí o que acontece? Como é que começa quando a pessoa se converte? Começa um processo de santificação. Muitas vezes, aquele crente que se converteu, ele não consegue ver perfeitamente as coisas. Ele não tem aquele discernimento, sabe, apurado, das coisas espirituais. E aí ele precisa dessa obra do Senhor, que vai cada vez, de glória em glória, de fé em fé. E ele vai, então, cada vez vendo, de maneira mais clara as coisas de Deus. Então isso mostra, essa revelação progressiva que o crente vai tendo das coisas de Deus. Como diz lá em 2 Pedro, o finalzinho da carta de 2 Pedro, crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então há esse crescimento na graça e no conhecimento, esse crescimento na revelação que nós temos da palavra de Deus. Aquilo que antes não era claro, não era revelado, depois de um tempo passa a ser. Nós temos aqui em Filipenses, olha só. Filipenses capítulo 3, versículo 15 e 16. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, ou seja, se há alguns que ainda não são perfeitos, ou seja, não têm um entendimento perfeito, completo das coisas de Deus, se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Ou seja, os teus olhos ainda vão ser abertos sobre aquilo que tu ainda não consegue enxergar. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Volta agora lá no início de Filipenses, capítulo 1. Capítulo 1 de Filipenses, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então o Senhor, na vida de alguns, o Senhor já abriu os olhos, só que a pessoa ainda não consegue enxergar perfeitamente. Ainda vê os homens como árvores. Mas vamos continuar crendo no Senhor, buscando o Senhor, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Orando uns pelos outros, para que Deus vá, revelando as suas verdades, cada vez de modo mais claro. E essa obra que o Senhor já começou seja aperfeiçoada, até que possamos todos ver perfeitamente. E aqui entra um outro aspecto, que está intimamente ligado com o que vem na sequência, a cruz. O levarmos a cruz. A gente leva a cruz por quê, meus irmãos? Para morrer. E aqui é um processo de mortificação, que é sinônimo de santificação, onde o pecado vai sendo morto, e nós vamos sendo santificados e sendo conformados à imagem de Cristo, sendo feitos cada vez mais à semelhança de Cristo. Só que essa mortificação, como é que ela acontece, meus irmãos? É olhando para as coisas dessa terra? É pensando nas coisas dessa terra? É assim que a santificação acontece? É assim que nós vamos mortificar a carne, o pecado? Não, meus irmãos. É olhando para cima. É pensando nas coisas do alto. Vamos abrir um texto aqui em Colossenses, capítulo 3.
Colossenses capítulo 3. Olha só. Colossenses 3, versículo 1 em diante. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, quem é que já ressuscitou com Cristo aqui? Todo aquele que se converteu ao Senhor, ressuscitou com Cristo. Quem verdadeiramente se converteu ao Senhor, ressuscitou com Cristo. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, seja nas coisas do alto. Olha para o alto, olha para cima. Então, às vezes, a nossa visão ainda está turva, ainda estamos vendo os homens como árvores que andam. É sinal, quem sabe, que a nossa visão ainda está focada nas coisas aqui da terra. Nas coisas que ainda estão enraizadas aqui na terra. Estamos vendo os homens como árvores. Mas agora, que nós venhamos a olhar para cima. Onde Cristo está. Onde o Cristo que morreu por nós, ressuscitou e subiu aos céus, está. Que nós venhamos olhar para essa obra consumada, completa de Cristo. E por causa dessa obra de Cristo, completa, sermos então aperfeiçoados, santificados. Olha só, versículo 2 novamente. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, ou seja, quando Ele voltar, né, e vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivíeis nelas. Então, mortificação, irmãos. Como é que isso acontece? Qual é o ponto central da mortificação, do pecado, da carne? É nós aplicarmos a obra consumada de Cristo nas nossas vidas. É nós entendermos que nós estamos unidos a Cristo, em sua morte, em sua ressurreição. E nós, dessa forma, então, na prática, crucificarmos o velho homem. Não apenas naquela experiência inicial da conversão, mas na experiência diária de tomar a cruz e seguir a Cristo. Seguindo, então, aqui, versículo 25. Marcos 8, 25. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima, e ele ficou restaurado e viu a todos claramente. Então, que o Senhor venha completar essa obra em nós, em nossas vidas, abrindo os nossos olhos de maneira perfeita, completa. Que aquilo que nós ainda não enxergamos bem, que possamos, ser aperfeiçoados pelo Senhor e enxergar perfeitamente, claramente. E mandou para sua casa dizendo, nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. E é interessante que nesse caso aqui não é dito que ele desobedeceu ao Senhor. Porque nos outros casos, né, que o Senhor dava a ordem, tirando o único que a gente vê assim, antes, né, que obedeceu foi o endemoniado gadareno, né, que o Senhor liberta ele, dá a ordem, o cara obedece aquilo que Jesus pediu para ele fazer. Mas a maioria dos casos que Jesus cura e diz para não contar, os caras vão lá e saem espalhando as coisas. Aqui não é dito, lógico, não é dito que ele, mas uma vez que sempre dizia, né, e divulgar, aqui não, só não diz nada a ninguém na aldeia e o que dá a entender que ele obedeceu. Uma vez que não informa, né, uma desobediência, tal. Creio eu que ele tenha obedecido ao Senhor. 27. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens que eu sou? Interessante, né? No caminho, eles estavam em viagem. Que onde nós estivermos, meus irmãos, as nossas conversas sejam conversas santas. Que onde nós estivermos, nós estejamos conversando sobre as coisas de Deus. Estamos em casa, sentados. Estamos andando no caminho. Que estejamos falando sobre Cristo. Que Cristo seja o principal dos nossos assuntos, meus irmãos. Então, no caminho,
perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João o Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. Interessante que os discípulos que não dizem assim, tem uns que acham que tu é o enganador, tem uns que acham... Não, nada disso. Olha só, por um lado, né, uma visão até, de certo modo, exaltada, né, a respeito de quem era Cristo, né, João o Batista, né, ou seja, né, o Herodes era um que achava que era João o Batista que tinha ressuscitado, né, outros Elias, né, pensa, né, o cumprimento da profecia de Elias, né, o que é dito lá em Malaquias, né, que Deus iria mandar Elias e tal. Ou um dos profetas, né, tanto no sentido como, né, ou seja, um profeta da mesma qualidade dos profetas que Deus já tinha mandado anteriormente, ou como um dos profetas, ou no caso, um dos profetas, no sentido de que algum dos profetas que pudesse ter ressuscitado. Tem um dos evangelhos que dizem que eles achavam que era Jeremias que tinha ressuscitado, ou algum dos outros profetas, né, que tivesse ressuscitado. Por isso, né, então, ele operava, né, curas, milagres, tantas coisas, né, poderosas assim. Só que por mais de uma perspectiva humana, tá? Uma perspectiva sem revelação alguma, pudesse, né, ser uma visão exaltada, né, de Cristo, a realidade espiritual, a realidade das coisas, é que era uma visão extremamente diminuta e que diminuía quem de fato Cristo era. Porque Cristo não era um simples profeta. Os muçulmanos têm essa visão. Jesus, o profeta Jesus. Os muçulmanos têm essa visão de Jesus. Muitos, né, consideram Jesus, né, tipo, tem uma visão, né, tipo assim, Jesus como sendo algo mais do que um homem comum, mas Jesus não é simplesmente mais do que um homem comum, um homem melhor, um homem aperfeiçoado. Não. Por mais que as pessoas, né, que acham que estão elogiando Jesus, acham que estão engrandecendo a Jesus ao comparar Jesus com um profeta, com um homem aperfeiçoado, com um homem, né, isso aí é diminuir a glória de Jesus. Porque Jesus é Deus que se manifestou em carne. Aleluia. Comparar Jesus com um mero profeta é diminuir a glória de Cristo, meus irmãos. Jesus é muito mais. Jesus é aquele sobre quem os profetas anunciaram. Jesus é muito mais que profeta. E aí, tu vê, os outros, né? Quem dizem os homens que eu sou? Aqueles que não estavam, não tinham essa intimidade com Cristo, essa proximidade com Cristo. Mas aí, depois de ouvir a resposta, Jesus pergunta para eles. Né? E ele lhes disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. Opa! Acertou. Pedro acertou aqui na resposta. Jesus pega e diz assim, e admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. Por quê? Porque não era o momento ainda, né, de isso ser anunciado. E é interessante que no Evangelho de Mateus nós temos alguns detalhes a mais dessa conversa. Porque Pedro, quando fala isso, ele recebeu uma revelação de Deus para falar isso. Não foi algo que ele simplesmente, né, porque ele era muito inteligente, não. Nós não somos salvos, meus irmãos, porque somos mais inteligentes que outras pessoas. Não. Nós não somos salvos porque nós somos mais sábios do que outros homens. Não. Porque o homem, por sua própria sabedoria, não conheceu a Deus. 1 Coríntios, eu já vou ler aqui Mateus, tá? Mas só esse texto, 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios 1, diz assim, pois visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então o homem, por sua própria sabedoria, inteligência e tal, não conseguiria conhecer, crer no Evangelho. Para o homem natural, ou seja, esse homem que não tem o Espírito Santo, esse homem que não foi tocado por Deus, o Evangelho é loucura. A pregação do Evangelho é loucura. Mas aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação.
E então aqui em Mateus capítulo 16, versículo 15, nós temos, né, e disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo. E olha só, e aqui há um complemento, né, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Essa resposta de Pedro, ela foi dada por revelação. Foi o Pai quem revelou isso a Pedro. E toda vez que nós cremos no Evangelho, meus irmãos, aqueles que creram, não creram porque tem um coração mais mole, porque tem um coração, né, mais tratável do que o de outros. Não, o coração de todos nós, antes de crermos no Evangelho, eram corações de pedra. E Deus precisou tirar esse coração de pedra e nos dar um coração de carne no lugar. Deus é quem operou isso em nós. Então, ou seja, como é que Deus faz isso? Deus resplandeceu em nossos corações. Como a gente leu antes ali em 2 Coríntios 4. Ele mesmo resplandeceu em nossos corações. Não fomos nós que captamos a luz. Não, nós éramos cegos. Mas Ele resplandeceu em nossos corações. Ele mudou o nosso coração. Mudou a natureza do nosso coração. Ele nos revelou o Evangelho. Se nós cremos é porque o Senhor nos revelou o Evangelho. E nós devemos dar graças a Deus por isso. Assim como Pedro recebeu essa revelação, se nós cremos no Evangelho, porque também nos foi revelado a nós. E isso é motivo de alegria. Os discípulos, né, quando tinham lá, isso agora é os 70, né? Outros discípulos, não os 12. Os 70, quando voltaram da comissão que o Senhor mandou eles voltaram alegres. Ah, Senhor, até os demônios se submetem no teu nome. E aí Jesus disse assim, vocês têm que se alegrar antes, porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Não que, sabe, operar curas, expulsar demônios não seja motivo de se alegrar. É motivo de se alegrar. Mas muito maior é a alegria que deve haver no nosso coração pelo fato de pertencermos ao Senhor. De sermos contados por aqueles que são a igreja do Deus vivo. Igreja essa que está edificada sobre Cristo, está edificada sobre essa revelação que Pedro falou aqui. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que pedra é essa que a igreja está edificada? Essa revelação que Deus concedeu a Pedro, de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Essa revelação. Voltando aqui para Marcos 8, agora versículo 31. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes, e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Olha que interessante isso, meus irmãos. Nós vemos Jesus falando sobre a sua morte antes? Não. Nós vemos Jesus falando, chamando os homens ao arrependimento, falando que o reino de Deus era vindo, era chegado. Jesus curando, Jesus ensinando muitas coisas. Nós temos vários sermões, né, de Jesus e tal, mas falando claramente, né, com todas as letras assim, sobre a sua morte. Aqui que diz, ó, e começou a ensinar-lhes. Começou a ensinar-lhes. E aí, então, aqui os discípulos se deparam com esse ensino da parte do Senhor, um ensino novo, um ensino que antes eles não estavam aptos para receber. E que a gente vê aqui que o próprio Pedro, que recebeu aquela revelação do Senhor, também o coração de Pedro ainda, sabe, não conseguiu suportar. Lembra quando Jesus mais adiante, né, lá na ceia, né, na instituição da ceia, Jesus fala assim, eu ainda tenho muito que dizer para vocês, mas vocês não podem suportar. Pensa, aqui foi um momento onde Pedro não suportou essa palavra. A mensagem da morte, a mensagem da cruz, a mensagem central do Evangelho,
Olha a resistência que teve por parte daquele que recebeu a revelação de que Jesus é o Cristo. Porque olha só, meus irmãos, vou ler novamente, começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito. Olha só, Jesus disse, é importante que eu, o Filho do Homem, esse que vocês reconheceram que é o Cristo, que é o Messias, importa, né, que eu venha padecer muito, que eu venha sofrer muito. Quem é que vai causar esse sofrimento? Aqueles que vão rejeitar, que fosse rejeitado pelos anciãos, principais sacerdotes e pelos escribas, aqueles que eram, né, tidos como os líderes do povo. Bem só, anciãos, principais sacerdotes e escribas. A classe daqueles que ensinavam o povo. E que fosse morto. Mas ele não fala só sobre a morte, ele fala sobre a ressurreição. Parece, sabe, que não entenderam, não ouviram, de fato, não entenderam. Mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Ele já falou, ele falou sobre a morte, mas já falou sobre a ressurreição. Mas aí, né, só, 32, e dizia abertamente essas palavras. Aquilo que, quem sabe, em outros momentos, Jesus pode ter falado, mencionado já, né, só que de maneira um pouco mais, vamos dizer assim, implícita. Daqui a pouco em forma, né, de parábola. Por exemplo, quando ele fala, né, sobre que a sua carne verdadeiramente é comida, seu sangue verdadeiramente é bebida. Ele dá esse discurso lá na sinagoga de Cafarnaum, como nós vemos no Evangelho de João. Foi antes disso ou depois? Foi antes. Ou seja, ele já havia falado, só que o pessoal começou a dura esse discurso, né, e tal, e muitos não entenderam exatamente o que é que Jesus estava falando, porque ele não falou diretamente, né, que a carne, o sangue e tal, estava fazendo referência, né, à sua morte na cruz e tal, mas aqui ele fala, ele não usa, sabe, nenhum tipo de parábola, nenhum tipo de comparação, ele fala diretamente. Então, pela primeira vez, ele está falando com todas as letras, literalmente aquilo que iria acontecer. Que ele iria morrer, iria ser rejeitado, ele iria sofrer, mas que ao 3º dia ele ressuscitaria. Então essa que é a mensagem central do Evangelho, meus irmãos. Se nós não falarmos sobre o sofrimento de Cristo, a sua morte e a sua ressurreição, e o propósito, né, dessa morte e ressurreição, nós não anunciamos o Evangelho. Nós podemos falar de qualquer coisa, mas se nós não pregarmos isso, que é o cerne, que é o centro, nós estamos ali falando qualquer outra coisa, mas não sobre aquilo que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que é Jesus Cristo sendo anunciado e este crucificado. Aí diz assim, dizia abertamente essas palavras, e Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Olha só a ousadia do Pedro, né? Jesus falou abertamente essas palavras, diante de todos. Mas Pedro não repreendeu a Jesus abertamente, publicamente, na frente de todo mundo. Pedro pega e chama Jesus de cantinho, tira ele para um lado, à parte. Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Aqui não tem as palavras de Pedro. Porque a repreensão de Pedro aqui, vejo que não é como se Pedro estivesse xingando Jesus, falando uma palavra dura para Jesus e tal, né? Mas a repreensão de Pedro é com muita brandura, meus irmãos. Pedro vai repreender Jesus com muito cuidado, brandura, mansidão. Pedro vai repreender Jesus dessa forma. A gente vai ver, como é que eu posso dizer isso? Porque olha que, vamos ver o conteúdo da repreensão aqui em Mateus, capítulo 16. Mateus 16, versículo 21 em diante. Ó. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao 3º dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, aí está aqui o teor da repreensão, ó, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Então vejam que
a forma como Pedro estava falando, ele não ia falar o conteúdo dessa palavra, né, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso, exprimindo um tom, né, ríspido e todo. Não, certamente Pedro estava ali bem, né? Imagina, era o Senhor dele, ele começa, Senhor, né? Mas é como se ele dissesse assim, não, tu tá errado, isso não vai te acontecer, isso não pode acontecer e tal, tipo. E aí isso mostra um erro no entendimento de Pedro de qual era o propósito de Cristo vir e se manifestar neste mundo. Ele entendeu que Jesus era o Cristo, mas a missão de Cristo ele não entendeu. A obra principal de Cristo, Pedro não tinha entendido. E aí Pedro vai lá repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti. Tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. De modo nenhum te acontecerá isso. Né? Pensa só. Se não acontecesse isso que Jesus falasse, o que aconteceria com toda a humanidade? Ia todo mundo para o lago de fogo, meus irmãos. Se de modo nenhum acontecesse isso, Satanás ia estar bem feliz, né? Porque ele ia ir para o lago de fogo e toda a humanidade ia estar com ele. E o propósito dele, que é conduzir, né, aqueles que ele puder para o lago de fogo junto com ele, esse propósito ia estar satisfeito. O propósito de Satanás ia ter se cumprido. Mas, vê, a palavra da compaixão, né, de si mesmo. Nós somos chamados, meus irmãos, a termos compaixão de nós mesmos? Não, nós somos chamados a negar a nós mesmos. A renunciar a nós mesmos. Esse é o chamado do Evangelho. Não é o chamado para termos compaixão de nós mesmos. O ter compaixão de si mesmo é um pecado. Se chama autocomiseração. Ter compaixão, né, de si mesmo. Que nós venhamos a ser livres, libertos desse pecado. Da autocomiseração, do ter compaixão de si mesmo. Então, Marcos, agora capítulo 8, versículo 33. Após Pedro, né, falar ali para Jesus, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Pedro recebe a maior repreensão que alguma vez ele recebeu na sua vida. Por quê? Porque ele atacou por ignorância, mas independente. Independente se foi por ignorância. Independente se foi por qualquer motivo, se foi até por amor a Jesus. Certamente havia amor, né, por Jesus, assim, e aquele medo, aquele zelo, assim, mas era um zelo sem um propósito, tipo assim, fora dos propósitos de Deus. Independente de que Pedro fosse sincero, ele estava sinceramente errado. Independente se Pedro, né, tinha boas intenções, ele estava indo de encontro e afrontando e querendo que não acontecesse aquilo que era o objetivo de Jesus ter vindo. Ou seja, ele estava em oposição ao propósito primário, principal de Deus na obra de Cristo. E aí, o que Jesus diz para ele? Para Pedro? Vejam, mas ele virando-se, Jesus, né? Ele virando-se, olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo, retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Quando Jesus fala dessa forma com Pedro, lembra que Jesus não é dito assim, ó, Jesus repreendeu a Satanás. Jesus repreendeu o demônio. Não é dito que Jesus repreendeu um demônio. Que estava ali, que Pedro estava endemoniado. Pedro não estava endemoniado. Tem gente que vai advogar, né, aquela heresia, aquele erro, né, de que crente pode ficar endemoniado com base que Jesus repreendeu um demônio em Pedro. Não, Jesus não repreendeu um demônio em Pedro. Satanás não tinha possuído Pedro. Satanás pode até ter influenciado, pode até ter soprado, né, na mente de Pedro, lançado uma seta na mente de Pedro. Isso pode até ter acontecido. Mas Pedro não ficou endemoniado. Jesus não estava repreendendo, né, para que o demônio fosse expulso de Pedro.
para que Satanás fosse expulso de Pedro. Não. O Pedro foi chamado de Satanás, porque Satanás é adversário. Satanás é adversário. Pedro estava ali se colocando como um adversário, um opositor do Evangelho. Um opositor da obra de Cristo. Por isso Pedro foi chamado de Satanás. Retira-te de diante de mim, Satanás. Ele falou para quem? O próprio texto diz, repreendeu a Pedro, dizendo, retira-te de diante de mim, Satanás. Se fosse o próprio Satanás que Jesus estivesse repreendendo aqui, ia ter dito, e repreendeu a Satanás que estava usando Pedro. Retira-te diante de mim, Satanás. Não, repreendeu a Pedro diretamente. Retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendes. Esse mesmo a quem ele chama de Satanás, Jesus diz que ele não compreendia as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Ele estava falando isso do próprio Satanás? Não. Ele está falando isso de Pedro. Pedro era aquele que não compreendia as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Pensa, aquele que tinha acabado de receber uma revelação da parte de Deus. Recebeu uma revelação a respeito de que Jesus era o Cristo. Mas agora, sobre a obra de Cristo, Pedro não recebeu revelação. E estava agora ali manifestando apenas as compreensões humanas sobre o que Cristo ia fazer e precisava fazer. Que nós venhamos a ser livres de qualquer interpretação humana sobre o Evangelho. Porque tudo aquilo que é simplesmente do homem, da sabedoria humana, do entendimento humano, está em oposição a Deus. O verdadeiro conhecimento sobre as coisas de Deus vem do alto, meus irmãos. Vem do alto. Lá em Tiago, né, já nos é revelado isso com muita clareza. É só Tiago capítulo 3. Diz assim, ó. Se tendes amargo, Tiago 3, versículo 14. Versículo 13, vamos lá. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Então, toda a compreensão que nós temos do Evangelho, ela nos foi dada pela revelação, pela iluminação do Espírito Santo em nossos corações. Então, ela vem do alto. E aquilo que é meras interpretações humanas é uma sabedoria que é terrena, animal e diabólica. Por isso, né, proveniente também de Satanás, alinhada com Satanás. Retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes. Veja que agora não era nem só para os discípulos, agora ele está falando, chamou toda a multidão. E aí ele dá um ultimato, assim, ó, para deixar bem claro, e para que todos tivessem certeza de que aquilo que ele estava dizendo era exatamente isso. Eles não tinham entendido errado. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Não é tenha compaixão de ti mesmo. Não é. É negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Por que nós vamos tomar a cruz? Para sermos crucificados. Ninguém vai tomar a cruz para depois, mais adiante, lá, agora eu posso jogar a cruz do precipício abaixo aqui. Não é com esse motivo. Nós tomamos a cruz para sermos crucificados. Para que em nós opere a morte. Para que em outros possa operar a vida. Paulo já... Olha só que interessante isso, né? 2 Coríntios, capítulo 4. A gente já leu antes o capítulo 4. Olha a sequência. Nós lemos até o 6, né? 2 Coríntios 4, nós lemos até o versículo 6. Olha a sequência. Ó. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo,
para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Então esse trazer a mortificação do Senhor Jesus no corpo é o levar a cruz, meus irmãos. Que nós venhamos aplicar isso em nossa vida diariamente. Levarmos a cruz, trazermos, assim como Paulo, né? Trazermos sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo. Para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Entregues à morte. Ou seja, alguém que levava a cruz, quando Jesus estava lá levando a sua cruz, ele não estava entregue à morte? Os outros ladrões lá também não estavam entregues à morte? Nós levando a cruz, estamos entregues ao quê? Entregues à morte. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Se nós queremos produzir vida em outros, a morte por meio da cruz precisa operar em nós. E que nós não venhamos a fugir. E que nós não venhamos a estimular, pior ainda, estimular uns aos outros a fugir. Fazer o papel de Pedro ali em relação a Jesus, né? Tem compaixão de ti mesmo. E se alguém vier para o teu lado, dizendo, tem compaixão de ti mesmo, arreda, Satanás. Não deixe ninguém te tirar do propósito do Senhor. Não deixe ninguém te tirar do caminho da cruz. Ninguém fazer desistir de carregar a cruz. Não deixe ninguém fazer com que tu desista do Evangelho. Rejeita qualquer proposta de tu rejeitar o Evangelho, a prática do Evangelho. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga. Versículo 35, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Ou seja, eu não quero morrer por amor de Cristo. Eu não quero carregar a cruz e ser entregue à morte. Não quero. Então, quer salvar a vida? Quer preservar a vida? Quer ficar com a vida bonitinha? Viver a vida que... Não, é a vida que eu quero para mim. A vida conforme as minhas vontades. A vida... Quer preservar a tua vida? Né? A tua, que é tua, é a minha vida. Então, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Jesus disse que aquele que quiser preservar a sua vida, quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Então aquele que, eu vou tomar a cruz e eu vou seguir a Jesus, eu vou perder a minha vida, eu vou morrer com Cristo. Tanto inicialmente, quando nós somos unidos a Cristo pela fé, e então crucificados com Ele, mortos com Ele, sepultados e ressuscitados com Ele, como também nesse aspecto de aplicação diária dessa obra de Cristo, dessa união com Cristo. Onde nós vemos esse aspecto diário? Tanto naquilo que nós acabamos de ler, que Paulo fala, sobre esse morrer, esse mortificar, como também nós vemos, olha só, lá em Filipenses. Deixa eu ler o Filipenses antes, mas tem um outro texto aqui em Filipenses, olha só. Filipenses capítulo 3, e versículo 10 em diante. Versículo 9. Filipenses 3, versículo 9 em diante. E seja achado nele. Ou seja, meus irmãos, nós precisamos ser achados nele. Nele quem? Em Cristo. Uma vez estando em Cristo, ou seja, unidos a Ele, na sua morte, no seu sepultamento, na sua ressurreição, sendo achados nele, nós somos justificados por Ele. Como diz aqui, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. Nós vamos crescendo no conhecimento do Senhor e nós vamos também nós vamos tendo sobre nós a atuação do poder da ressurreição de Cristo. Para vivermos em novidade de vida. Só que daí diz assim, só que isso não está desconectado da morte.
Porque olha o que vem na sequência, ó, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feitos conforme a sua morte. Para que nós possamos receber do poder dessa ressurreição, nós precisamos primeiro estarmos conformados, termos comunhão com Cristo nos seus sofrimentos e na sua morte. Aqueles que sofrerem, dito lá em Romanos, também lá em Timóteo, aqueles que sofrerem vão reinar com Ele. Então nós, comunicando com Ele, ou seja, tendo comunhão com Cristo nas suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. E aqui, quando Paulo fala assim, ó, para que de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos, ele não está aqui falando daquela ressurreição onde todos vão ressuscitar um dia. E que ele está na dúvida, será que eu vou ressuscitar ou não? Não, Paulo não está na dúvida se ele vai ressuscitar um dia ou não. Essa ressurreição que ele está falando aqui é a mesma aqui, ó, do poder da sua ressurreição. Ou seja, é essa obra da vida de Cristo, da ressurreição de Cristo operando na nossa vida, nos transformando, nos renovando, nos conduzindo a uma santificação cada vez mais à semelhança de Cristo. É esse tipo de ressurreição que ele está falando aqui. Então, para que o poder da ressurreição de Cristo opere em nós, primeiro nós precisamos da atuação da cruz. Porque quem não morreu não tem como ressuscitar. Então, se nós continuamos preservando a nossa vida, que ressurreição há se não houve morte? Mas no momento onde nós nos entregamos a Cristo, completamente, nos rendemos, levamos a nossa cruz e morremos, somos crucificados com Cristo, aí é que o poder da ressurreição pode operar em nós. Que aproveita o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Quantos, que não querem abandonar a sua vida porque querem ganhar o mundo? Perdão, irmãos. Quantos querem ganhar o mundo e, então, com isso, perdem a sua alma? Que aproveita ao homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Que daria o homem pelo resgate da sua alma? Todo o dinheiro que um Bill Gates tem, que um Bezos, que um Elon Musk, se eles derem todo o dinheiro deles pelo resgate da sua alma, vai ser suficiente? O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Não há dinheiro no mundo que possa pagar o resgate da alma de um homem. Somente o sangue precioso de Cristo, derramado na cruz, é precioso o suficiente, é valioso o suficiente para resgatar as nossas almas. O que daria o homem em resgate da sua alma? O homem não poderia dar nada. Mesmo que ele ganhasse o mundo inteiro, ele não poderia dar o mundo inteiro em resgate da sua alma. Ele perderia a sua alma. Então, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Para nós termos a nossa alma resgatada, nós precisamos seguir após Cristo, tomar a nossa cruz, sermos unidos a Ele em sua morte e ressurreição. Versículo 38. Portanto, qual dura se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então que nós, meus irmãos, venhamos a carregar o vitupério de Cristo. Que nós venhamos a ser fiéis a Cristo. Que se tivermos que receber qualquer palavra de deboche, de zombaria, perseguições, o que tivermos que sofrer por amor ao Evangelho, por amor de Cristo, que jamais venhamos a nos envergonhar do nosso Senhor. Aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele. Mas agora, aquele que confessar a Cristo, aquele que tomar a cruz, seguir após Cristo, ser fiel a Jesus até o fim, mesmo com o risco de morrer, e se tivermos que morrer, que darmos a nossa vida, nós entregarmos a nossa vida, esses o Senhor Jesus vai confessar naquele grande dia. Que nós estejamos preparados para isso, meus irmãos. Que nós venhamos a viver nessa perspectiva, no dia em que nós nos encontraremos com o Senhor, no dia em que o Senhor vai voltar na glória
do seu Pai com os santos anjos, e onde nós estaremos reunidos com Ele. Que nós venhamos a viver com essa perspectiva, e que nós venhamos viver de modo a não sermos envergonhados por Ele naquele grande dia. Como é que eu não vou ser envergonhado por Cristo naquele grande dia? Se eu não me envergonhar dele. É simples. É só nós não nos envergonharmos do Senhor, que o Senhor não vai se envergonhar de nós. É só nós confessarmos o Senhor, que Ele vai confessar o nosso nome diante do Pai e dos seus anjos. Amém, meus irmãos? E dizer-lhes também, em verdade, vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. E aí, essa passagem aqui, para alguns gera uma certa dificuldade em entender. Ela foi falada nesse mesmo contexto. Alguns dos que estavam presentes ali não provariam a morte sem que vissem chegado o reino de Deus com poder. Mas, domingo que vem, se Deus permitir, a gente vai adentrar, né, na interpretação desse versículo aqui em diante. Amém, meus irmãos?